Esta será uma raríssima disputa, mas aposto que será espetacular e intensa também. Aqui na nossa esquerda temos o Megalodonte. Esta espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos. E temos boas razões para que seja um animal lendário agora. Ele é o maior tubarão que já existiu e foi um predador super poderoso na sua época. E uma salva de palmas para a nossa adversária aqui no lado direito, a Titanoboa. Ela é muito maior do que qualquer outra cobra. Ela vive nos pântanos da Colômbia e é quem manda na área de verdade. A Titanoboa pode comer absolutamente qualquer animal que decidir caçar e não tem concorrentes. Ela pode devorar uma tartaruga gigante ou até mesmo um crocodilo. Parece uma jiboia constritora atual, mas se comporta como uma sucuri. E essa é uma mistura muito assustadora. Mas ela poderia deter um tubarão gigante? Vamos começar observando o tamanho deles. Ainda não sabemos o tamanho exato do megalodonte, pois os únicos vestígios deles que restaram são apenas ossos da espinha e dentes fossilizados. Mas os cientistas geralmente acham que esse monstro tinha cerca de 15 metros de comprimento. Portanto, ele não era apenas o maior tubarão que já existiu, mas também um dos maiores peixes da sua época. Seu rival mais próximo é o atual tubarão-baleia, mas ele tem apenas cerca de 12 metros. A gigante Titanoboa atingiu este tamanho graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia é perfeito para elas. A temperatura era de cerca de 32 graus Celsius, quando essas cobras viviam. Isso as ajudou a atingir incríveis 12,8 metros de comprimento. A Titanoboa podia facilmente engolir a cobra mais longa que já entrou no livro Guinness dos recordes, que tem apenas 7,6 metros de comprimento. Imagina que bocada! Portanto, temos 15 metros contra 12,8 metros. O primeiro ponto vai para o Megalodonte. E o peso? A Titanoboa pesa cerca de 1.100 quilos. Ela é mais pesada do que um carro pequeno com os passageiros dentro. Mas pode ser ainda mais pesada se você encontrar com ela depois do almoço. Nesse caso, você pode adicionar algumas centenas de quilos da tartaruga ou do crocodilo que ela acabou de engolir. Se você colocar a Titanoboa em uma balança daquelas bem grandes, ela precisará de 5 anacondas gigantes do outro lado para equilibrar. Mas o Megalodonte é 50 vezes mais pesado que a Titanoboa. Uma fêmea adulta média pesa entre 27 e 59 toneladas. Isso é o mesmo que um avião Boeing 737 vazio e sem bagagem de mão. Felizmente, o Megalodonte não pode voar. Então, obviamente, o Megalodonte vence na categoria de peso. Esse é mais um ponto para o velho tubarão. Embora ter um peso tão grande aumente a dificuldade para o tubarão se mover, isso também significa que ele é um pouco desajeitado, o que nos leva para a nossa próxima categoria: velocidade e agilidade. O Megalodonte pode nadar a cerca de 5 metros por segundo. Isso é o suficiente para torná-lo um grande predador. Mas ele ainda é mais lento do que muitas outras espécies. Se o Megalodonte estivesse nadando em uma piscina e o Usain Bolt estivesse correndo logo ao lado, ele seria 2 vezes mais rápido. Sua velocidade máxima é de quase 12 metros por segundo. Cuidado para não cair aí dentro, Bolt. Ups, desculpe. O peixe-vela, que é a criatura marinha mais rápida, consegue atingir cerca de 30 metros por segundo. O tamanho e o peso do Megalodonte fazem com que ele se mova muito devagar, assim como um caminhão grande. Portanto, quando ele ataca, o tubarão tem apenas uma chance de acertar. Se errar, terá que fazer uma segunda tentativa. E isso dá à presa tempo mais do que suficiente para fugir. A Titanoboa também não é tão rápida, especialmente em terra, mas quando a cobra gigante está na água, ela pode nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Isso pode não ser muito, mas é o suficiente para escapar do Megalodonte se for necessário. Ela aprendeu a nadar tão bem, pois a água é seu principal ambiente de caça. E por ser uma cobra, ela também tem uma mobilidade incrível. Ela consegue se contorcer e mudar de direção muito rapidamente, podendo facilmente se esquivar da mordida do Megalodonte. Então, aqui está o primeiro ponto para a Titanoboa. O resultado está 2-1 a favor do Megalodonte. Próxima sessão: habilidades de luta. O Megalodonte é incrivelmente inteligente.
Ele pode mudar de tática dependendo do tipo de presa que está caçando. Os cientistas encontraram marcas de dentes do megalodonte em alguns fósseis de baleias. Isso mostra que os tubarões gigantes miravam suas mordidas nas partes vitais do corpo de suas presas para matá-las rapidamente. Outros restos mortais das vítimas de megalodonte apresentavam múltiplas fraturas. Isso ocorre porque o megalodonte executava um golpe de abauroamento super poderoso, capaz de nocautear quase qualquer coisa. Na verdade, esse monstro de 50 toneladas poderia facilmente quebrar até paredes de concreto. Então, os oponentes do megalodonte realmente não tinham chance. Alguns deles preferiam primeiro danificar caudas e nadadeiras das baleias que estavam caçando. Isso as impedia de escapar, permitindo que o enorme predador acabasse com suas vítimas indefesas. E o que a Titanoboa pode fazer em relação a isso? A cobra gigante não é venenosa, mas isso não a impede de caçar presas de até 4 metros de comprimento. A sua mordida tem um desenho muito especial. A estrutura de seus dentes e mandíbulas permite que ela aperte bem o corpo de sua presa para que não consiga escapar. Ao caçar, a Titanoboa usa táticas semelhantes às de uma sucuri ou jiboia constritora. Com isso, quer dizer que ela usa seus músculos poderosos e o seu peso para impedir que a presa se mova. Ela usa toda a sua força para tirar a energia do animal, deixando-o indefeso. Portanto, a Titanoboa não é apenas muito veloz e ágil, mas também pode lutar muito bem. Definitivamente, ela ganhou o ponto na sessão de habilidades de luta. O placar agora está 2-2, está empatado e estamos rumo à rodada final. Temos mais uma sessão antes de descobrirmos qual desses velhos monstros irá ganhar. Agora teremos as ferramentas de luta. Além de seu poder de impacto, o megalodonte tem algo mais na manga. Embora ele não tenha braços nem use casaco. Vamos dar uma olhada na sua mandíbula. Seus dentes têm cerca de 18 centímetros de comprimento. Este é um recorde absoluto para todas as espécies de tubarões conhecidas no mundo. O megalodonte tem cerca de 250 dessas armas pontiagudas e mortais, dispostas em 5 fileiras. Seus dentes também são muito afiados, o que os ajuda a penetrar na pele grossa de animais grandes, como as baleias. As mandíbulas do megalodonte têm 2 metros de largura, e esse predador tem uma das mordidas mais fortes dentre todos os animais do planeta. Além de serem super perigosos, os dentes do megalodonte também são muito valiosos. Um destes antigos dentes incisivos foi encontrado no oeste da Austrália. O local de onde ele foi desenterrado foi mantido em segredo, mas isso não impediu que ele fosse roubado. Provavelmente, ele está na coleção particular de alguém agora, e, infelizmente, os cientistas perderam a chance de aprender algo novo sobre esse animal. A Titanoboa também tem dentes terríveis. Eles são finos e pontudos como agulhas. Eles se dobram para dentro da mandíbula da cobra como anzóis de pesca. Esse pequeno recurso ajuda a Titanoboa a controlar sua presa e evitar qualquer chance de ela correr ou fugir. Se o animal tentar se libertar, ele se machucará ainda mais. E lembre-se de que a Titanoboa é incrivelmente ágil, portanto, ela pode atacar com a sua mordida com uma velocidade incrível. Agora é a hora da luta efetiva. A Titanoboa nunca nada em mar aberto, mas aqui o megalodonte se perdeu e acabou em uma área pantanosa rasa na costa da Colômbia. Em águas como esta, o megalodonte tem ainda mais dificuldade para se mover. Ele poderia morder a Titanoboa apenas uma vez e a luta acabaria? Mas, como o tubarão se move muito mais devagar do que a cobra, por enquanto ele não conseguiu abocanhá-la com suas mandíbulas enormes. A Titanoboa começa a atacar o megalodonte, mas não consegue danificar aquela pele grossa com seus dentes afiados, porém muito curtos. Depois de algum tempo, o megalodonte tem sua chance e termina a luta com uma única mordida. Parece que aqueles dentes enormes fizeram realmente a diferença nesta competição. Temos que engolir essa. Aí, o placar ficou em 3-2 e a vitória é do tubarão gigante. Seja algo tão simples quanto um botão do seu jeans, ou algo que faz parte de um mecanismo de movimento maior. Aqui estão 26 segredos para coisas cotidianas que você provavelmente não conhecia. Você usa maçanetas todos os dias, então é certo se preocupar com quantos germes elas podem conter. No entanto, as maçanetas são feitas de latão em parte por esse motivo. O latão tem um efeito antimicrobiano,
eliminando os micro-organismos que gostariam de iniciar uma colônia na maçaneta da porta. As suas calças têm aquele quinto bolso que é conhecido como o pequeno inútil. Originalmente foi criado para fornecer um lugar seguro para um relógio de bolso, algo que era necessário em 1901. Posteriormente, ele seguiu existindo apenas por tradição. No entanto, ainda é um ótimo lugar para colocar os tic-tacs. Você provavelmente pensou nesses pequenos rebites em seus jeans como alguma coisa fashion, semelhante ao bolso pequeno. Na verdade, eles são incrivelmente importantes. Estão lá para fornecer suporte extra para as regiões ativas do corpo, evitando que as calças se desfaçam de maneira constrangedora. Aquele pequeno botão na ponta do seu cinto de segurança parece estar muito fora do lugar. Na verdade, ele está lá para garantir que a fivela permaneça sempre na ponta, para que você não precise mexer desajeitadamente com o cinto de segurança toda vez que precisa colocá-lo. Você está em um carro novo ou alugado, e o medidor informa que está ficando sem gasolina. Você não sabe de que lado fica a tampa do tanque de combustível. Isso pode causar esforço desnecessário no posto de gasolina. Contudo, o medidor de combustível tem uma seta em que aponta para o lado em que está o tanque. Alguns modelos de carro podem exibir apenas uma mangueira de tanque de gasolina, com a mangueira apontando para o lado onde fica a tampa. Caminhar e fazer trilha pela neve requer o calçado ideal. Os tênis que são perfeitos para isso também têm um ilhó extra para passar o cadarço. Passar os cadarços através dos ilhós extras dará mais suporte aos tornozelos e pés e também proporcionará mais estabilidade à medida que você caminha. Mas enquanto você caminha, bolhas também são uma preocupação. O suor em seus sapatos cria atrito entre os pés e o sapato, o que pode provocar bolhas. O antitranspirante que você usa para as axilas ajudará a evitar que os pés suem. Apenas certifique-se de usar um sem perfume. Cozinhar para outras pessoas é sempre bom, contudo, às vezes os convidados se atrasam. Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, não é mesmo? A gaveta extra debaixo do forno, onde você tem mantido todas as suas panelas sobressalentes, foi feita para manter sua comida quente. Ótima para quem se atrasa para as refeições. Já se perguntou quanto tempo aquele cadeado poderia durar a céu aberto, em clima chuvoso, mantendo a sua bicicleta em segurança? Ele tem um pequeno buraco na parte inferior para drenar a água e evitar corrosão interna. Também serve para lubrificá-lo com óleo, prolongando ainda mais sua vida útil. Aquele buraco na porta do elevador não serve para espiar quem está lá dentro, para que você possa evitar compartilhar o elevador com certas pessoas. É um buraco de fechadura, caso ele precise ser aberto manualmente. Ketchup, frascos de molho e todos os outros condimentos que amamos. Chega um momento em que é difícil tirar o conteúdo de dentro deles. Você tenta bater, sacudir e passar uma faca dentro para incentivar os condimentos saborosos a sair. Felizmente, há uma maneira mais fácil de fazer isso. O rótulo na parte superior sugere onde bater no pote. O molho sairá mais fácil e suavemente, permitindo que a gravidade tome o lugar da frustração. O objetivo dos cabides de madeira é ajudar a repelir insetos irritantes e evitar o crescimento de fungos que corroem suas roupas, pois é feito de madeira de cedro, que contém óleos com propriedades inseticidas e fungicidas e já eram usados pelos antigos egípcios, embora para outros fins. Todos nós fomos treinados e testados na arte de digitar e sabemos a maneira correta de usar um teclado. Mas você pode não ter percebido que as teclas F e J têm um pequeno relevo na parte inferior. Eles estão lá para ajudá-lo a encontrar seu ponto de partida correto com os dedos no teclado sem que precise olhar para ele. Se você teve a sorte de pegar o assento da janela no avião, pode já ter percebido o pequeno buraco na parte inferior da janela. Ele ajuda com a pressão do ar na aeronave. A janela em si é feita de acrílico e não é realmente de vidro, o que evita que ela embace, para você poder ver a paisagem em sua jornada. As janelas dos aviões eram originalmente quebradas, no entanto, quebravam frequentemente devido às constantes mudanças de pressão. Janelas redondas são capazes de distribuir uniformemente a pressão, garantindo que você tenha uma viagem agradável sem cair. Para todos os gamers que têm Nintendo Switch, aqueles que tentarem provar seus cartuchos notarão que eles têm um gosto amargo. O fabricante adicionou isso intencionalmente, já que o tamanho do cartucho do Switch é muito pequeno e pode ser um perigo para as crianças, que podem ter uma tendência a colocar coisas que não deveriam na boca. Portanto, o sabor amargo feito de benzoato de denatônio garante que o cartucho não fique na boca por muito tempo. Recipientes de cosméticos com produtos para a pele têm um número secreto. Ele serve para ajudar a informá-lo por quanto tempo o produto será utilizável, garantindo que não cause o efeito reverso, danificando sua pele.
As tampas de caneta têm um buraco na ponta. Sua função não é ajudar sua caneta a respirar e melhorar o desempenho, mas sim ajudar você a respirar. Caso você esteja na sala de aula ou no trabalho, mastigue a tampa e acabe engolindo ela, pode ter certeza de que, se estiver presa, os fabricantes de caneta estavam pensando em você. Quando você está viajando de carro ou qualquer outra forma de transporte terrestre e está tentando beber seu refrigerante preferido através de um canudo, às vezes achará bastante difícil fazê-lo. Basta girar a aba na lata para que seu canudo encaixe facilmente no buraco. Aí você pode se deliciar. Roupas novas sempre vêm com botões sobressalentes, juntamente com um pedacinho de tecido. É muito pequeno para reparar aquela parte do fundilho que sempre rasga primeiro. O tecido vem para você testar como lavar a peça, para que não estrague acidentalmente sua roupa nova. Determinar a quantidade de massa que você precisa só para si pode ser algo difícil. A colher grande para espaguete tem um buraco no meio, que parece estar lá para drenar a água. Na verdade, existe para você poder medir o macarrão cru em seu interior antes de cozinhar, para saber exatamente o quanto precisa. Tênis novos sempre vêm com aqueles saquinhos estranhos. Isso é sílica gel. Esses saquinhos estão lá para reduzir a umidade no ar para evitar qualquer crescimento fúngico enquanto os tênis estavam esperando para serem comprados. Há muita química envolvida para obter essa sílica, e ela é muito eficaz, capaz de absorver 50% da umidade. Então certifique-se de não jogá-la fora. Da próxima vez que precisar secar seus dispositivos eletrônicos, é muito mais fácil do que usar arroz. Já é difícil enxergar à noite enquanto dirige, mas é ainda pior quando o motorista atrás de você está com a luz alta ligada. Seu espelho retrovisor tem uma aba na parte inferior. Quando você a empurra, ela muda o ângulo do espelho. Um é para dirigir durante o dia, o outro, à noite. Isso ajudará no caso de uma pessoa dirigindo atrás de você ter esquecido de desligar a luz alta. Embora as chaves de fenda sejam ergonomicamente feitas para a sua mão, às vezes você tem aquele parafuso que está muito difícil de soltar. O cabo também foi moldado para que você possa encaixá-lo facilmente em uma chave inglesa, permitindo que você aplique mais força, garantindo que possa remover esse parafuso problemático. As escovas em uma escada rolante parecem ser um bom lugar para prender o pé, mas na realidade, essas cerdas longas cutucando não estão lá para dar um brilho extra em seus sapatos, mas por precauções de segurança, a fim de minimizar o risco de prender objetos entre os degraus e a lateral da escada rolante. Bzzz. Ai! Dificilmente exista alguma pessoa que nunca foi picada por uma abelha. Definitivamente essa não é uma sensação agradável, mas as abelhas normalmente não são criaturas zangadas. Você provavelmente apenas assustou a pequenina. Esses insetos são super importantes para a polinização. A existência deles é uma das principais razões pelas quais nossas plantas continuam crescendo. Eles só atacam quando se sentem ameaçados. Se você for picado, pode significar que chegou muito perto, ou, mais importante, chegou muito perto de uma colmeia. Cada uma delas pode conter entre 50 mil a 80 mil abelhas. Assim como nós, humanos, elas fazem de tudo para proteger a própria casa. Mas em vez de alarmes e sistemas de segurança complicados, usam seus ferrões para afastar os inimigos. Quando picam, liberam algo chamado feromônio, uma substância química que afeta o comportamento de animais da mesma espécie. Se uma atacar você, os feromônios provavelmente agitarão todas as outras das redondezas. E elas se juntarão prontamente. Esse é o tipo de encontro que definitivamente se deve evitar. Aqui está um fato engraçado. Apenas as abelhas fêmeas podem picar. Os machos, chamados de zangões, nem têm ferrão. Isso acontece porque o ferrão é basicamente um dispositivo modificado de postura de ovos. A rainha também tem um. Ela é cerca de 2 centímetros maior do que a média das operárias e aproximadamente 2 vezes maior que uma operária. Por causa disso, muitas pessoas pensam que a picada da monarca dói mais. Então vamos nos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, a rainha raramente pica devido ao trabalho na colmeia. Trata-se da abelha mais importante da colônia, pois é a única fêmea que pode reproduzir. Ela tem 2 funções principais. Número 1, produz sinalizadores químicos que ajudam a unificar o resto das abelhas para que possam trabalhar juntas. Número 2, põe muitos ovos, até 2.000 por dia. A rainha está cercada por operárias que atendem a todas as suas necessidades em todos os momentos, como lhe dar comida. As auxiliares também coletam e distribuem os feromônios reais, o que as impede de encontrar uma nova monarca. Mas apesar de ser a líder da colmeia e muito maior do que as outras, sua picada é, na verdade, a menos dolorosa. Isso porque as abelhas normais têm ferrões farpados,
o que significa que ficam presos na pele após uma picada, dificultando a remoção. O ferrão também contém um veneno terrível, repleto de proteínas. É isso que causa dor e afeta o sistema imunológico e as células da pele. O ferrão continua a bombear o veneno para o seu corpo por mais de 10 minutos, ou até que seja removido. Mas ao contrário das operárias, a rainha raramente sai da colmeia. Seu trabalho principal é botar ovos, e cabe ao resto da colônia protegê-la e também a colmeia. É por isso que as operárias são as que possuem o ferrão mais poderoso. Assim, podem evitar perigos potenciais. A única razão pela qual a monarca realmente precisa se defender é contra rainhas rivais. Por causa disso, ela não precisa desenvolver um ferrão tão terrível. O dela é muito mais suave, ou seja, as farpas não ficam presas na pele, o que pode ser extremamente desconfortável. Embora possa parecer bom, tem algumas más notícias. Por causa dessa suavidade, a rainha pode espetá-lo várias vezes. O ferrão dela está ligado ao trato digestivo, nervos e músculos, todos essenciais para o funcionamento normal do inseto. Quando as operárias picam, não conseguem puxar o ferrão de volta por causa das farpas. E quando tentam se libertar, o fim não é nada bom. Já o da rainha não fica preso, e assim ela não sente nenhuma consequência negativa. De qualquer maneira, a monarca basicamente só vai picar se não tiver nenhuma das guarda-costas por perto, o que é altamente improvável. Qual é o pior lugar para ser picado por uma abelha? Um homem chamado Michael Smith decidiu descobrir. Ele foi picado em 25 partes diferentes do corpo e avaliou cada picada em uma escala de dor entre 1 e 10. O cara descobriu que a área mais sensível era a das narinas, marcando 9 de 10, seguido pelo lábio superior, estimado em 8,7. Os 3 locais menos dolorosos foram o crânio, a ponta do dedo médio do pé e a parte superior do braço. Todos receberam nota 2,3. Mas voltando para a rainha, como uma abelha normal ganha esse título? A monarca raramente precisa ser substituída, pois pode viver por incríveis 5 anos. Ao mesmo tempo, uma operária nascida no verão geralmente tem um ciclo de cerca de 6 semanas. Mas se a rainha morrer ou se mudar para outra colmeia, a colônia precisa ser substituída. Isso requer algo chamado geleia real, que as abelhas babás produzem em suas cabeças. Elas alimentam as larvas de recém-nascidas. Esse é basicamente um superalimento que contém muitas coisas úteis, incluindo vitamina B, proteínas, hormônios e açúcares. Depois de alimentar as bebês por 3 dias, as operárias selecionam apenas algumas larvas e continuam dando-lhes a geleia real. As demais terão uma dieta menos nutritiva. Essa geleia desencadeia novas fases de desenvolvimento para essas que estão em crescimento. E uma das mais importantes é a formação de órgãos especiais para a colocação de ovos. Mas ainda não se entende totalmente como esse processo funciona. Alguns cientistas dizem que não é a própria geleia real que faz com que a abelha se transforme em rainha. Eles acham que é a exclusão de outros produtos químicos vegetais naturais da dieta da monarca. Embora não tenhamos 100% de certeza de como esses insetos especiais aparecem, sabemos porque há apenas uma rainha no final. Quando a primeira surge, ela procura as outras abelhas que foram alimentadas com a mesma geleia real, e então acaba com a competição. Se várias monarcas surgirem ao mesmo tempo, é hora de pegar a pipoca. Elas vão lutar com tudo em uma batalha dramática até que reste apenas uma. E é assim que as abelhas obtêm sua rainha. As outras habitantes da colmeia também têm trabalhos importantes. Isso inclui procurar comida, cuidar de larvas jovens e construir os favos de mel. Os machos têm um único trabalho, que é acasalar com a rainha. E quando não estão tentando acasalar, comem das reservas de mel e não fazem praticamente nada. As fêmeas ou operárias são responsáveis por todo o resto. Mantêm a colmeia limpa, tomam conta das larvas, cuidam da rainha, armazenam mel, constroem células, procuram comida, protegem o ninho, polinizam e até alimentam os machos. Cada abelha sabe exatamente que trabalho fazer. Isso ocorre porque hormônios específicos ativam partes da composição genética delas que indicam o que e quando deve ser feito. As abelhas têm 4 fases de trabalho durante a vida. A primeira se inicia cerca de 3 semanas após o nascimento. É quando começam a trabalhar na limpeza das células das quais emergiram. 3 dias depois, entram na fase 2, na qual se encarregam de alimentar as companheiras. Isso dura cerca de 1 semana, quando vem o terceiro estágio. Elas se afastam do centro da colmeia e se tornam ajudantes úteis, construindo os favos de mel e protegendo a entrada da casa. Esse período também dura cerca de 1 semana. Depois disso vem a 4ª e última fase, o estágio de busca por comida.
Essa é definitivamente a parte mais perigosa da vida das nossas amigas listradas. É aqui que elas deixam o ninho, procuram pólen, o levam para casa e alimentam a colônia. Também deixam uma pegada fedorenta nas flores, em que tocam ao coletar o pólen. Dessa forma, conseguem descobrir se suas parentes estiveram aqui ou se foi uma estranha. Às vezes, descobrem suas próprias pegadas, abelhudas. Essa fase não dura muito, apenas cerca de 10 dias, pois é muito cansativa. Depois de uma vida tão curta em que trabalham sem parar, as operárias deixam a colmeia para nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, se uma delas morre lá dentro, abelhas funerárias especiais a carregam. Embora a vida desses insetos possa ser curta, esse padrão parece estar funcionando muito bem para a espécie, que afinal existe há mais de 130 milhões de anos. E contando. A lua brilha intensamente e ilumina as águas escuras do oceano. Uma névoa espessa desce com um silêncio assustador. Então tudo é repentinamente quebrado pelo rangido das tábuas de madeira, seguido pelo bater das ondas. Através da névoa, você vê o contorno de um grande navio velho. O casco está enferrujado e um frio estranho vem dele. Mas o mais preocupante é que não há ninguém no convés. A embarcação navega sem tripulação. Não, este não é o mítico holandês voador, e sim um navio fantasma de verdade. 2 de setembro de 2019. O Ice Patrol da Marinha Real Britânica, denominado HMS Protector, passa pelas águas calmas do Oceano Atlântico. São 11 da noite. Alguns tripulantes estão no convés, enquanto outros dormem em suas cabines. O capitão está no comando e olha direto para o horizonte. O céu está iluminado por um pôr do sol alaranjado e as nuvens flutuam no horizonte. De repente, contra esta bela paisagem, um dos marinheiros percebe a silhueta escura de um navio desconhecido. O capitão diminui a velocidade e chega um pouco mais perto da misteriosa embarcação. Trata-se de um antigo cargueiro, com 75 metros de comprimento. As tentativas de contato com os membros da tripulação não dão em nada. Parece que o barco desconhecido está flutuando sozinho no oceano. Não há ninguém a bordo, pelo menos ninguém vivo. O convés range com o bater das ondas. O sol se põe no horizonte e escurece. O navio parece assustador. Os marinheiros britânicos não se atrevem a subir naquele estranho convés. Eles tiram uma foto, publicam na internet e vão embora. Muitas pessoas na internet irão imaginar que os marinheiros encontraram um navio fantasma de verdade. 5 meses depois, estamos na vila de Ballycotton, no condado de Cork, na Irlanda. Um morador sai de casa de manhã cedo para a sua corrida diária. Música nos fones de ouvido, ar fresco e um roteiro panorâmico são as condições ideais para um bom treino. O corredor segue ao longo da estrada na costa do Mar Céltico. Houve uma forte tempestade na noite anterior, e agora o mar parece calmo. O homem corre ao longo do topo de um penhasco baixo e percebe uma enorme embarcação. Um velho cargueiro enferrujado de 75 metros de comprimento repousa na praia, bem entre as rochas, sem ninguém a bordo. Parece que está ali há séculos, mas o homem tem certeza de que a embarcação não estava ali no dia anterior. Um pouco mais tarde, descobriu-se que é a mesma que os marinheiros do HMS Protector avistaram 5 meses antes, a milhares de quilômetros dali. O cargueiro, chamado Alta, foi construído em 1976. Ninguém sabe quem o usou durante todo esse tempo, nem para qual finalidade. Só se sabe que em 2017 foi adquirido por um novo proprietário, identificado com a bandeira da Tanzânia. É importante dizer que quase todos os navios de carga são equipados com AIS, Automatic Identification System, ou Sistema de Identificação Automática em português, que é necessário para rastrear os movimentos das embarcações no oceano. Desde 2015, algo estranho começou a acontecer com o AIS do Alta. Ele desaparecia e reaparecia nos satélites novamente. Nos últimos anos, o cargueiro mudou de nome e bandeira várias vezes. Não é de admirar que o seu AIS desligou e ligou várias vezes. Dizem que aqueles que desabilitam o sistema fazem isso para ocultar atividades fora da lei. O capitão, quem quer que fosse, claramente não queria mostrar os movimentos do Alta. Como mostrava o AIS em 2017, o navio navegou perto das cidades portuárias gregas.
e fez 12 paradas em 3 delas em diferentes partes da Grécia. Então, o sinal desapareceu e 10 meses depois, o Alta reapareceu perto da costa norte da África, a 2.000 quilômetros da Grécia. Em setembro de 2018, navegou a cerca de 2.200 quilômetros a sudeste das Bermudas, e foi nessa época que os tripulantes começaram a ter problemas. Havia 10 pessoas a bordo do Alta. No dia 19 de setembro de 2018, o motor falhou bem no meio do Oceano Atlântico. A costa mais próxima ficava muito longe. O navio começou a flutuar à deriva. Com o passar dos dias, a tripulação não conseguiu consertar o problema. Os suprimentos de comida estavam acabando. Os tripulantes entraram em pânico e tentaram entrar em contato com alguém. A situação piorou, pois um forte furacão se aproximava do local onde estavam. Os membros da tripulação contataram a Guarda Costeira dos Estados Unidos. No dia 2 de outubro, o helicóptero dirigiu-se até lá. Foram descarregados alimentos e água no Alta. Era o suficiente para passar vários dias. Cerca de uma semana depois, um barco de resgate navegou cerca de 2.400 quilômetros para chegar até lá e ajudar os marinheiros ilhados. Pouco antes do início do furacão, as equipes de resgate americanas conseguiram. Toda a tripulação foi levada para Porto Rico. O naufragado Alta permaneceu à deriva no oceano. Depois de um tempo, outro navio chegou para rebocá-lo até a costa da Guiana. Então, algo deu errado novamente. Ele foi sequestrado. Os autores e a motivação permanecem um mistério até hoje. Mas então, por algum motivo desconhecido, os ladrões decidiram abandoná-lo e o deixaram à deriva no oceano. Por quase um ano, a localização dele não pôde ser rastreada. Então, em setembro de 2019, foi encontrado pela Marinha Real Britânica. Não se sabe como o Alta percorreu toda a distância através do Atlântico até chegar à costa da Irlanda. Uma investigação foi aberta no país. É necessário identificar o proprietário da embarcação e encontrar um responsável para assumir a tarefa de rebocá-la. Mas ninguém foi achado desde então. Certa vez, um desconhecido ligou para as autoridades irlandesas e se apresentou como o proprietário, mas não apresentou provas. Vários barris de petróleo foram encontrados a bordo. Para desmanchar o navio, as autoridades irlandesas terão de gastar cerca de 10 milhões de euros. Os moradores locais também estão incomodados com destroços. Metal em corrosão é prejudicial ao meio ambiente. Até as crianças já subiram a bordo e postaram na internet um vídeo de dentro do cargueiro abandonado. O futuro destino do Alta permanece sem solução, e ele ainda está lá. Navegou no oceano por cerca de 2 anos. Agora imagine se alguma outra embarcação conseguisse ficar à deriva por 38. Por todo esse tempo, ninguém conseguiu pegá-la e as pessoas ainda procuram por ela. Trata-se do SS Baltimore. Esse navio mercante era de propriedade de uma empresa de comércio canadense. Em 1931, ficou preso no gelo na costa do Alasca. Uma forte tempestade de neve começou. A equipe esperou uma semana para que passasse, mas ela só se intensificou. Um dia, o tempo melhorou um pouco e parte da equipe foi evacuada para a cidade mais próxima. Outra parte da tripulação ficou com o capitão e montou acampamento perto nas proximidades. A tempestade recomeçou e não parou por muito tempo. A nevasca estava tão forte que o comandante não conseguia ver nada além do seu braço. Finalmente, quando a tempestade passou, ele viu que o navio simplesmente tinha desaparecido e concluiu que o Baltimore afundou durante a tormenta. Uma semana depois, foi encontrado à deriva perto do local onde desapareceu. O casco estava tão danificado que não era seguro navegar nele. O capitão decidiu abandoná-lo. No entanto, ele não afundou. Pelos 38 anos seguintes, flutuou por vários pontos ao longo da costa do Alasca. Por várias vezes, as pessoas subiram a bordo, incluindo moradores nativos do Alasca e um grupo de pesquisadores. As tentativas de resgate acabaram fracassando. As operações de salvamento foram prejudicadas pelo gelo à deriva e pelo mau tempo. A última vez que o navio foi visto foi em 1969. O Baltimore estava congelado e bloqueado pelo gelo. Em 2006, o governo criou um projeto especial para encontrá-lo. No entanto, em todos esses anos ele ainda não foi localizado. Não se sabe o que aconteceu. É provável que finalmente tenha encontrado a paz e agora esteja no fundo do mar de Chukchi.
Você sabia que os animais veem o mundo de forma diferente de nós? Olha isso, os pombos realmente têm uma visão melhor do que os humanos. Louco, né? Então vamos tentar ver o mundo pelos olhos dos animais. Vamos começar com cobras. A forma delas de ver o mundo é totalmente diferente da nossa. Elas têm receptores especiais sensíveis ao infravermelho em seus focinhos. Isso permite que vejam o calor irradiado de mamíferos de sangue quente. Vamos às vacas. Essas grandalhonas não enxergam as cores tão bem quanto os humanos. Elas não podem ver a cor vermelha, porque não têm os receptores necessários em suas retinas para isso. Então só percebem variações de azul e verde. Além disso, não gostam quando alguém se aproxima delas por trás. Elas têm uma visão quase panorâmica. E a única área que não conseguem ver é diretamente atrás. Portanto, se você estiver se aproximando de fininho de uma vaca, certifique-se de avisá-la. Os cavalos têm um ponto cego bem na frente de seus rostos por causa da posição deles. Isso significa que não podem ver as coisas diretamente à sua frente. Além disso, não veem tantas cores quanto nós. Assim como nas vacas, seu mundo é composto principalmente de verdes, amarelos e azuis. Que dó! Os olhos dos peixes têm receptores ultravioleta e uma lente mais esférica do que os humanos. Isso dá a eles uma visão de quase 360 graus. Quanto às cores, eles conseguem ver todas que nós vemos, mas como a luz se comporta de maneira diferente debaixo d'água, eles têm dificuldade em discernir o vermelho e suas tonalidades. Peixes de água profundas podem ver facilmente no escuro, o que é bem legal. Os tubarões, por outro lado, não conseguem distinguir cores, mas enxergam muito mais claramente debaixo d'água do que nós. Os pássaros têm maneiras bastante únicas de ver o mundo. Ao contrário dos humanos, os pássaros podem ver a luz ultravioleta. Isso os ajuda a diferenciar entre machos e fêmeas de sua própria espécie. Além de navegar melhor, eles são muito bons em focar. Por exemplo, falcões e águias podem se concentrar em um pequeno rato no campo até uma distância de 1,5 km. Um pombo pode ver todos os pequenos detalhes. Então, se você precisar encontrar uma rachadura na calçada, pergunte a um pombo. E, a propósito, ele tem um campo de visão de 340 graus e, geralmente, sua visão é considerada 2 vezes melhor que a de um humano. Caramba, tô com inveja de um pombo! Os insetos também têm alguns padrões de visão estranhos. As moscas, por exemplo, têm milhares de pequenos receptores oculares que trabalham juntos para dar uma visão geral do que está acontecendo ao redor. E olha só, elas veem tudo em câmera lenta. Além disso, podem ver a luz ultravioleta, o que ajuda na comunicação. As abelhas têm seus próprios problemas. Essas senhoritas não sabem dizer qual é a cor vermelha. Para elas, parece um azul escuro. Quão confuso é isso? Agora, ratos. Esses pequeninos também não conseguem ver vermelho, mas essa não é a parte mais estranha. Qualquer um dos olhos deles se move por conta própria. Então, eles estão vendo o dobro, tipo, o tempo todo. É uma maravilha que eles não esbarrem mais paredes, você não acha? Os gatos não veem tons de vermelho ou verde, mas veem tons de marrom, amarelo e azul. Além disso, eles têm uma visão de grande angular, então pode espiar mais coisas nas laterais do que nós. E tem mais, quando está escuro lá fora, os gatos se tornam ninjas e podem enxergar 6 vezes melhor do que nós. Suas pupilas se ajustam a qualquer iluminação, tipo mágica. Que tal falar sobre cachorros? Esses amigos peludos não podem ver vermelho ou laranja, mas arrasam no azul e no violeta. Além disso, podem diferenciar 40 tons de cinza. Quero dizer, não é 50, mas ainda é impressionante. Uma curiosidade, os sapos são comedores realmente exigentes. Eles nem se importam com comida que não está se movendo. Podem estar cercados por um buffet de insetos deliciosos, mas se esses insetos não se mexerem, os sapos nem piscam. E eles também não são as criaturas mais observadoras. Se algo não for importante para eles, eles nem se incomodarão em olhar. Os camaleões têm olhos que podem se mover independentemente um do outro, então eles veem tudo ao seu redor sem nem mesmo virar a cabeça. Podem até ver 2 imagens ao mesmo tempo, como um longa-metragem duplo, um na frente e outro atrás. Bastante impressionante, certo? O que você faria se de repente tivesse uma visão de 360 graus como um camaleão? Compartilhe nos comentários. Se você pudesse entrar na máquina do tempo e viajar de volta a 1969, veria algo espetacular. O que está diante de seus olhos não é um deserto aleatório. É uma das cachoeiras mais poderosas, completamente seca. No verão e no outono de 1969, o lado americano das cataratas do Niágara ficou sem água. Isso durou 6 meses. Os pesquisadores queriam estudar a face rochosa das quedas e temiam que se tornasse muito instável por causa da erosão, processo em que as forças naturais, como a água e o vento, desgastam os materiais de terra. Por exemplo, se você vir o gelo glacial ficar lamacento, isso significa que a erosão está acontecendo.
3 quedas d'água que cruzam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos juntas formam algo que conhecemos como as magníficas cataratas do Niágara. As canadenses, que ficam principalmente do lado do Canadá, divididas por Goat Island. As americanas no lado dos Estados Unidos. E a Véu da Noiva, que é a menor de todas e fica do lado americano, mas separada das demais por Luna Island. Os Estados Unidos e o Canadá não têm uma fronteira natural legal? Muitos não acreditavam que poderíamos realmente ir contra a natureza selvagem e impedir que quantidades tão insanas de água fluíssem. Mas conseguimos! Foi necessária uma barragem de 180 metros através do enorme rio Niágara para realmente obstruir essas cachoeiras surpreendentes. Isso significa que foi preciso desviar 270 mil litros de água a cada segundo para que o fluxo restante viajasse sobre as canadenses. Mais de 27 mil toneladas de rocha foram usadas para construir essa barragem, e mais de 1.000 caminhões carregaram as pedras no quente verão de 1969. Em 12 de junho, as cataratas americanas pararam depois de um fluxo contínuo de mais de 12 mil anos. Então as canadenses pegaram o volume extra e o absorveram para que a pesquisa pudesse ser feita. Mas os moradores ainda estavam preocupados. Eles sabiam que não era possível controlar tamanha quantidade de água, temiam que ela tomasse um rumo diferente e causasse uma inundação catastrófica. Tinham receio também de que os turistas não fossem mais se as equipes não conseguissem fazer a cachoeira voltar a fluir como antes. Mas eles continuaram chegando, mesmo naquele verão. E tiveram uma chance única de ver algo que ninguém jamais havia visto antes ou depois. Durante esse período havia até uma passarela temporária construída a apenas 5 metros de distância da borda das quedas que, naquele período, estavam secas. Ela ajudou os trabalhadores a limpar o fundo do que costumava ser um rio. Assim, os turistas podiam ir até lá e explorar a paisagem selvagem das cachoeiras que geralmente ficavam debaixo d'água, hostis e nada acessíveis aos visitantes. Enquanto exploravam o fundo seco, os pesquisadores se depararam com milhões de moedas diferentes que as pessoas jogaram na água ao longo de décadas, talvez para fazer um desejo ou para algum outro propósito. Uau, um cofrinho das cataratas do Niágara! Eles removeram a maioria delas. Eu me pergunto quem ficou com elas. Mas nas últimas 2 décadas, mais e mais turistas têm ido para lá. Imagine todas as coisas que poderiam ser encontradas agora. Mais moedas, é claro, mas também câmeras perdidas, drones errantes, celulares e outras coisas que visitantes descuidados podem acidentalmente deixar cair. A ideia de retirar toda a água e transformar as cataratas do Niágara em um deserto provou ser possível, mas pode ser necessário fazer isso novamente. Em 2020, a mídia informou que 2 pontes para pedestres precisavam ser substituídas ou consertadas. E não à toa, já que elas têm quase 120 anos. Essas pontes estão localizadas acima das corredeiras. Os especialistas discutiram se deveriam desviar a água mais uma vez ou não. Muito se fala sobre as cataratas do Niágara, e alguns acreditam que estão entre as mais altas do mundo. Mas a verdade é que não são. Elas são famosas, preciosas e de tirar o fôlego, mas quando se trata de altura, existem quase 500 outras em todo o planeta que são maiores. Tomemos como exemplo Salto Ángel, na Venezuela, com mais de 975 metros. Mas o que torna as cataratas do Niágara tão especiais é a quantidade de água que flui por elas. Cachoeiras muito altas não costumam ter grandes volumes. A combinação de toda aquela imensidão de água e a altura é o que torna as do Niágara tão impressionantes. Além disso, elas podem estar entre as mais rápidas do nosso planeta. O rio Niágara surgiu após a última idade do gelo, junto com toda a bacia dos Grandes Lagos. O rio Niágara faz parte dela. 18 mil anos atrás, esta incrível cachoeira não existia. Mantos de gelo cobriam a área do sul de Ontário e tinham de 1,5 km a 3 metros de espessura. À medida que as camadas de gelo se moviam para o sul, foram criando bacias dos Grandes Lagos, que então derreteram, liberando enormes quantidades de água. Geralmente a que bebemos é fóssil. Apenas 1% se renova ao longo do ano, sendo os 99% restantes provenientes de mantos de gelo. A península do Niágara não fica sob o gelo há quase 12.500 anos. À medida que ele derreteu, as águas resultantes começaram a fluir para o que mais tarde se transformou no rio Niágara, nos lagos Erie e Ontário. Demorou muito, mas o volume acabou erodindo as falésias e formando essas cachoeiras espetaculares. Você já deve ter notado que o rio Niágara é incrivelmente verde.
Essa cor específica nos diz o quão poderosa é a água quando se trata de erosão. A cada minuto, as cataratas do Niágara expelem mais de 60 toneladas de minerais dissolvidos. Tudo isso, junto com o sal também dissolvido e rocha finamente moída, torna a cor tão magnífica. Quem vive nos Estados Unidos e no Canadá, ou mais precisamente mais de 1 milhão de pessoas que têm acesso à área, utilizam o Niágara para diversos fins. Por exemplo, pescar, obter água potável, fazer atividades recreativas, incluindo natação, passeios de barco e observação de pássaros, produzindo energia hidrelétrica e muito mais. A primeira usina do mundo foi construída no final do século XIX e ficava bem ao lado das cataratas. Logo começou a valer a pena porque as pessoas estavam recebendo eletricidade dela, mas ela podia viajar por apenas 90 metros, então algo precisava ser melhorado ali. Nikola Tesla foi quem aceitou o desafio e fez as mudanças necessárias. Ele descobriu que a eletricidade poderia percorrer longas distâncias se uma corrente alternada fosse usada. Hoje, várias usinas de energia das cataratas do Niágara fornecem mais de 2 milhões de quilowatts de energia. Ok, vou te contar outra coisa interessante. 1969 não foi a única vez em que essas cachoeiras pararam. Em 1848, a água não fluiu por lá por até 40 horas. Elas já eram muito populares entre os turistas e uma fonte útil de energia para a população local, então não é de admirar que tenham surtado. A culpa foi da natureza desta vez. O gelo bloqueou a nascente do rio. Um fazendeiro americano foi o primeiro a perceber isso. Era 29 de março e ele saiu para caminhar pouco antes da meia-noite. Logo percebeu que não conseguia ouvir o poderoso rugido das cataratas. Então rapidamente foi até a beira do rio e ficou lá em estado de choque. Quase não havia água. Fábricas e usinas tiveram que fechar porque dependiam dela. Tartarugas estavam apenas vagando, peixes não sobreviveram. Algumas pessoas passeavam pelo fundo do rio, levando pequenas coisas que encontravam de recordação. Mas 2 dias depois, em 31 de março, ouviu-se um estrondo distante vindo dali. Ele foi ficando mais próximo e mais alto até que uma parede de água apareceu diante dos olhos do público. Vamos combinar. Quando se trata de estrelas, nosso Sol é, na verdade, bem sem graça. Não há nada de incomum nele. Existem milhões de anãs amarelas parecidas no universo. E ainda assim, nós o amamos. Afinal, é a única estrela que temos e nos dá vida. Porém, nem sempre foi assim. Era uma vez a irmã gêmea do Sol. E possivelmente ela era do mal. O que aconteceu com ela? Bem, vamos descobrir. Isso aqui é uma nuvem molecular gigante, também chamada de nebulosas escuras, onde existem muitos aglomerados interestelares cheios de gás, poeira e montes de estrelas. Essas nuvens não têm limites claros e geralmente assumem formas estranhas e malucas. Você pode até ver alguma delas a olho nu. Olhe para o céu limpo à noite. Elas parecem manchas escuras por toda a brilhante Via Láctea. E é exatamente aqui que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O astro-rei se originou de uma dessas nuvens moleculares. Há bilhões de anos, ondas de energia passaram por aqui, coletaram todo esse material e comprimiram esses aglomerados em núcleos densos. Foi quando uma protoestrela nasceu. Essa jovem era uma bola de hidrogênio morno e hélio. Então, milhões de anos depois, a temperatura e a pressão dentro da bola aumentaram. Como resultado, nasceu uma estrela, o Sol. Mas nem tudo nessa nuvem molecular se transformou nele. Os materiais restantes começaram a girar em torno da nova estrela. E como você deve ter adivinhado, eles gradualmente se transformaram em planetas, incluindo a nossa Terra. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Porém, é bem possível que essa não seja toda a história. E que, ao mesmo tempo, com a nossa estrela, tenha nascido outra, a gêmea perdida do Sol, feita dos mesmos materiais sob as mesmas condições. E por que achamos que ela existe? Recentemente, os pesquisadores lançaram alguns modelos estatísticos para descobrir mais sobre o nascimento das estrelas. Esses modelos mostraram que muitas estrelas não surgem individualmente, mas em aglomerados, ou com pelo menos uma irmã. Após mais pesquisas, os cientistas confirmaram que sim, a maioria das estrelas formadas dentro de nuvens moleculares nasce com uma companheira. Às vezes, elas ficam juntas. Por exemplo, uma pequena estrela gira em torno de uma grande. Elas podem até formar sistemas estelares duplos, triplos e outros. E às vezes, seus caminhos podem divergir para sempre.
Isso provavelmente tenha acontecido com o nosso Sol. Ele pode ter tido uma irmã também. Talvez não só uma, mas um grupo de irmãos e irmãs. E uma gêmea maior com uma massa semelhante e outras características. Mas se for esse o caso, onde está você, nossa gêmea perdida? Bem, temos uma hipótese. Segundo ela, essa gêmea pode não ser tão boa quanto parece. Na década de 1980, os cientistas começaram a notar certo padrão na história da Terra. Aproximadamente a cada 27 milhões de anos, mais ou menos, ocorreram extinções em larga escala em nosso planeta. Bem estranho, né? A cada 27 milhões de anos na história da Terra, ocorreu algum tipo de catástrofe que mudou sua biosfera para sempre. Como se algo causasse essas catástrofes de modo programado e ciclicamente. Então, o astrônomo Richard Muller sugeriu que poderia haver algo que causou esses eventos. Um certo corpo celeste. Segundo ele, poderia ser uma estrela anã que não conseguimos ver por causa de sua pouca luminosidade. Ela pode estar localizada a cerca de 1,5 anos de distância de nós. Essa estrela gira em torno do Sol em uma órbita enorme e leva aproximadamente 27 milhões de anos para terminar seu trajeto. E, quando chega mais perto do Sol, começa a causar um caos total. Ao se aproximar de nós, essa encrenqueira muda as trajetórias dos cometas na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper. Como resultado, todos começam a correr em nossa direção. Em seguida, colidem com a Terra e causam extinções em massa, assim como é que aconteceu com os dinossauros. A estrela hipotética foi chamada de Nêmesis, que é o nome da antiga divindade grega da retribuição. Por que ela está se vingando de nós? Não temos ideia. Talvez não tenha gostado do fato de que uma vez o Sol levou quase toda a poeira e o gás de uma nuvem molecular. O Sol virou uma estrela razoavelmente grande e a gêmea permaneceu apagada e pequena. Além disso, no final foi forçada a voar no meio do nada. Qualquer um ficaria irritado com algo assim. Os cientistas apresentaram várias hipóteses sobre o que é a misteriosa Nêmesis. Talvez seja uma anã marrom ou vermelha, os restos de uma estrela que esgotou completamente seu combustível. Ou talvez não seja uma estrela, mas um planeta interestelar maior do que Júpiter. Seja o que for, sua existência não é particularmente agradável para nós. No entanto, todas as nossas tentativas de encontrar o culpado falharam, infelizmente. No momento, ainda não encontramos nenhum sinal da Nêmesis. Estudos recentes questionaram a teoria das extinções em massa regulares. Se você examinar mais os registros fósseis, notará que essas catástrofes ocorreram de forma bem aleatória e não em um cronograma claro. Agora, os cientistas duvidam de que Nêmesis possa realmente existir. Eles também dizem que qualquer estrela que se mova em uma órbita semelhante seria muito instável. E é muito improvável que ela pudesse ter sobrevivido por tanto tempo. Mas apesar da falta de evidências claras, Nêmesis se tornou bastante famosa online. Muitos artigos e notícias ainda a mencionam em diferentes contextos. Eles gostam de escrever qualquer acontecimento dramático que ocorra no mundo, como quedas de asteroides, tsunamis, etc., sobre essa estrela misteriosa. Então, agora tudo pode parecer uma típica lenda urbana. Mas não vamos nos esquecer de algo importante. Mesmo que a própria Nêmesis não exista, isso não significa que o Sol não tenha uma gêmea. Em primeiro lugar, tudo o que falamos no início ainda é relevante. A maioria das estrelas não nasce sozinha. A probabilidade de nosso Sol também ter uma irmã ainda é muito alta. Em segundo lugar, pode haver evidências da existência dessa gêmea perdida. E ela provavelmente está em algum lugar na enorme nuvem de Oort, nos limites externos do nosso sistema solar, consistindo em um monte de cometas e outras rochas. Agora, os cientistas acreditam que essa nuvem armazena vários restos e fragmentos de tudo o que restou após o nascimento do nosso sistema solar. É como um enorme museu do nosso passado. Na nuvem de Oort, os cientistas notaram algo interessante. Basicamente, sua região parece ser muito pesada. A aparência real da nuvem de Oort não corresponde aos nossos modelos atuais da formação do sistema solar. Ela é muito pesada porque há alguns resquícios de alguma coisa nela. Então, havia algo no sistema solar do qual ainda não sabíamos. Mas quando os cientistas incluíram um possível segundo Sol em seus cálculos, isso se encaixou perfeitamente. Como uma peça que falta em um quebra-cabeça, a gêmea perdida combina direitinho com a lacuna no peso da nuvem de Oort. Oh yeah!
O Sol quase com certeza teve uma irmã gêmea. Mas o que aconteceu com ela? E onde está agora? Infelizmente, é provável que a estrela esteja muito longe. É provável também que, após o nascimento, o Sol e sua irmã, um tipo de Sol, passaram apenas alguns milhões de anos juntos, então tiveram que se separar completamente. Agora, a segunda gêmea pode estar a centenas de anos-luz de distância de nós em qualquer lugar da Via Láctea. E sim, teoricamente poderíamos encontrá-la, mas seria muito difícil. Para fazer isso, precisamos encontrar todas as estrelas semelhantes ao nosso Sol, mais ou menos da mesma idade, em toda a Via Láctea. Mesmo que fizermos uma lista de todas. E depois? Não temos como saber qual delas era realmente a gêmea do Sol. Portanto, a irmã provavelmente continuará perdida e nosso Sol permanecerá para sempre solitário. Que história triste. Mas anime-se. Para nós, acho que é o melhor. Se houvesse 2 sóis, talvez o sistema solar nunca tivesse se tornado o que é agora. Nosso planeta poderia nem existir, o que significa que poderia não haver vida. É possível apagar o Sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa: o Sol. O centro do nosso sistema solar. Ele é grande, brilhante e imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais 1 bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa, então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1,360 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Olha só para isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1.300.000 terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então, digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau, olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário, ele disse obrigado e de repente ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira.
Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo. Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar 4 átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com um átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremê-los de alguma forma. Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Bem pesado, né? E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora, a gravidade diz: obrigada pela ajuda. Então, ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo! Deixamos o Sol incrivelmente forte e agora ele nos engoliu, a nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível! Agora ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás, porque claramente nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol, calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos. Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops, é hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu. Uau, esse lugar tá pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora há incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A Terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares e os sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos, seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius ou mais. Ouvimos histórias sobre pessoas que sobreviveram por semanas no deserto, na floresta amazônica e em ilhas desabitadas. Tais histórias mostram como elas podem ser fortes e resilientes. Mas entre todos esses casos, tem um que pode surpreender. É o de um homem que passou 3 dias dentro de um navio afundado no fundo do Oceano Atlântico.
Sem tanques de oxigênio, sem eletricidade, sem comunicação e sem comida, mas sobreviveu. Tudo aconteceu em 2013, em um rebocador que seguia pelas águas do Atlântico ao longo da costa da Nigéria. Naquela manhã, bem cedo, houve uma pequena tempestade. O rebocador estava puxando uma embarcação com tanques de óleo. Então, de repente, uma enorme onda se formou, bateu no navio e rompeu o cabo. Às 4h30 da manhã, o rebocador virou de cabeça para baixo. Todo o convés ficou debaixo d'água e o casco ficou na superfície. A embarcação começou a afundar lentamente. A tripulação de 12 pessoas ficou presa, pois todas estavam trancadas em suas cabines. Elas haviam fechado as portas de suas cabines por precaução, já que é uma região de muitos piratas, mas isso os impediu de sair. Porém, o cozinheiro Harrison O'Keefe estava naquele momento no banheiro, que virou de ponta cabeça. Ele caiu no teto e todas as roupas e prateleiras do cômodo despencaram na cabeça dele. O homem ficou atordoado e sem entender o que estava acontecendo. Quando ouviu os gritos dos outros membros da tripulação, percebeu que o navio estava afundando. Então se esforçou para ficar em pé. Segurando-se nas paredes, lentamente saiu da cabine. O nível da água passou da cabeça dele. Ele respirou fundo e, intuitivamente, impulsionado pelo medo, chegou à sala de engenharia. Havia um pequeno espaço com ar. O local não estava totalmente inundado, já que a água ainda não havia chegado e o ar não tinha saído. Harrison percebeu que aquele era o lugar mais seguro no momento. Ele não tinha água fresca nem comida e estava em um cômodo frio e úmido. O chão estava inundado e seus pés começaram a congelar. Quase não havia chance de sobrevivência. O homem encontrou uma garrafa de refrigerante no local e um colete salva-vidas com 2 lanternas. Nesse momento, o navio havia descido para o fundo do oceano a uma profundidade de cerca de 30 metros. Esta é a altura de um edifício de 10 andares. O casco foi espremido e fez barulho de ferro raspando devido à pressão da água. Então o tripulante ouviu um movimento estranho do outro lado da porta. Eram tubarões e outros peixes que estavam investigando o convés. Neste momento, ele começou a perder a esperança. A falta de suprimentos e a pressão não foram os maiores problemas. O espaço com ar era pequeno, o que significava que o oxigênio era pouco. A cada 24 horas, uma pessoa consome em média cerca de 10 metros cúbicos de ar, o que significa que havia menos de um dia para respirar. Mas, apesar disso, ele viveu em tais condições por cerca de 60 horas. Isso aconteceu graças à água. A pressão ao redor do navio era tão intensa que comprimiu o ar em cerca de 4 vezes. Outro problema era a respiração dele. Quando inalamos, absorvemos oxigênio. Ao expirarmos, liberamos dióxido de carbono. Esta substância é perigosa para a saúde em concentrações de 5% no ar. Harrison encheu lentamente a sala com dióxido de carbono e não conseguia sair. A cada hora ficava mais difícil respirar. Mas aqui, novamente, o homem teve sorte. A água absorve dióxido de carbono e Harrison se moveu e expirou em diferentes direções. Assim, sem saber, aumentou a área da água e manteve a concentração de dióxido sem chegar a um nível crítico. Só que os perigos não tinham acabado. Ele ainda podia sofrer com hipotermia por estar em uma sala escura e fria. Essa é uma condição na qual a temperatura do corpo cai abaixo de 35 graus. Com isso, a percepção do mundo fica distorcida. A pessoa passa a não entender onde está e o que está acontecendo. Pode perder a memória e até mesmo experimentar terminal burrowing, ou algo como refúgio terminal em português. Esse comportamento estranho ocorre durante a hipotermia, quando alguém tenta encontrar um pequeno abrigo, mesmo que esteja em uma sala fechada. Então pode até começar a cavar o chão frio com suas próprias mãos. Ao mesmo tempo, deve congelar rapidamente e perder a consciência em 2 horas. O cômodo em que Harrison se encontrava estava cheio de água gelada. Ele não teria sobrevivido em tais condições se tivesse ficado no chão por várias horas, mas conseguiu construir uma pequena plataforma com um colchão. Isso o manteve um pouco acima do nível da água. A cada hora que passava, o medo e o desespero cada vez mais tomavam conta da mente do sobrevivente. Ele não podia sair dali por muitas razões. Uma delas era porque apenas um pouco de luz solar chega a tal profundidade, e Harrison não conseguia vê-la. A garrafa de refrigerante estava quase vazia e as lanternas pararam de funcionar.
O homem estava na escuridão total, mas a sua salvação estava próxima. Enquanto os socorristas procuravam sobreviventes nas proximidades, ele estava pensando na família e na sua vida. Então notou raios de luz através de um buraco nos destroços. Os mergulhadores estavam examinando o fundo do mar. Era a única chance de sobreviver. O cozinheiro saiu do local e nadou em direção aos socorristas, através da escuridão. O raio de luz vindo da lanterna do mergulhador desapareceu. Harrison tentou cegamente encontrar a equipe, mas ela estava do outro lado do convés. Seu oxigênio estava acabando, então ele decidiu voltar. Quase não sobrou ar em seus pulmões, e começou a sufocar, mas ainda chegou à cabine onde estava antes. O principal era não se desesperar, pois era sua única chance de salvação. Após recuperar o fôlego e reabastecer o suprimento de oxigênio em seus pulmões, Harrison fez uma segunda tentativa. Saiu da sala e viu os mergulhadores. Nadou em direção a eles com todas as suas forças. O salva-vidas não viu o homem, que então bateu no pescoço dele por trás e agarrou sua mão com força. O mergulhador inicialmente levou um susto, mas percebeu que uma pessoa viva estava na frente dele. Harrison nadou para sua cabine e liderou o resgatista enquanto seu oxigênio se esgotava. Você pode facilmente encontrar na internet uma gravação da câmera do mergulhador, onde o assustado cozinheiro estava em sua cabine de resgate durante um encontro com ele. Os socorristas lhe deram uma máscara de oxigênio e não acreditavam no que estavam vendo. Havia uma pessoa viva na frente deles. Harrison não podia chegar imediatamente à superfície devido à pressão. Afinal, havia passado cerca de 60 horas no fundo do mar, então precisou mudar o nível de pressão lentamente para evitar danos à sua saúde. Assim, os mergulhadores o colocaram em uma câmera de descompressão para reduzir gradualmente a pressão externa. Quando Harrison saiu, viu as estrelas. Ele pensou que fazia um dia inteiro que estava no fundo do oceano e ficou surpreso quando descobriu que eram 60 horas. Além disso, supôs que todos os outros membros da tripulação haviam escapado e esquecido dele. Muitos anos se passaram desde então, mas Harrison ainda tem pesadelos sobre a sua sala de ar. Às vezes acorda no meio da noite e diz para a esposa que a cama está afundando e que eles estão no mar. Um caso semelhante ocorreu em 1991 com o mergulhador Michael Proudfoot. Ele estava estudando um submarino afundado na costa de Baja, na Califórnia. Durante o mergulho, acidentalmente quebrou o regulador de respiração e ficou sem as reservas de oxigênio. Michael não conseguia chegar à superfície por estar muito fundo e não teria ar suficiente nos pulmões. Felizmente encontrou um bolsão de ar dentro do navio. Então nadou até lá e esperou pelos socorristas. Por 2 dias ficou debaixo d'água em completa escuridão. Comeu ouriços do mar crus e bebeu uma pequena quantidade de água morna de uma panela. Felizmente os socorristas o encontraram. Michael Proudfoot saiu do submarino e permaneceu vivo.